O Estadão publica de manchete um ato ou uma atitude do presidente Bolsonaro que coloca o presidente eleito Lula numa situação difícil e saia justa. Deu uma espiada, olha aí. Bolsonaro suspende orçamento secreto após acordo entre Lira e Lula. Deixa eu te contar essa história. Tinha o orçamento secreto, o Lula combateu o orçamento secreto durante a campanha toda, o Bolsonaro disse que não era com ele, mas era, que era algo do próprio Congresso. Claro, foi votado pelo Congresso, foi armado pelo Congresso, melhor dizendo, mas com a cumplicidade do presidente Bolsonaro. E aí são obrigatórias as emendas, ou seja, o governo tem que pagar, e ficou essa acusação de que o governo havia submetido o orçamento e todo esse rolo conjunto. E o Lula batendo. Isso é coisa de bandido, isso é um horror, quando eu assumir eu vou acabar. Bom, nesse acerto que o Lula está fazendo em Brasília, a gente sabia a boca pequena que tinha entrado a continuação dessa excrescência chamada orçamento secreto, né? As emendas de relator tinham continuado, tinha um belo dinheiro para isso, e tudo bem, ia continuar. Aí veio o Bolsonaro ontem e diz, olha, não paga mais, está faltando dinheiro. Olha o Estadão como diz. Mandou suspender o pagamento das emendas do orçamento secreto. Dos 16 bilhões e meio reservados para essa finalidade em 2022, 7 bilhões e 800 milhões estão bloqueados pelo governo. A alegação é que faltam recursos para outras áreas da administração federal depois dos sucessivos bloqueios que o governo precisou fazer para cumprir o teto de gastos. E aí não dá para o Lula cumprir, né, os acordos que ele teria feito com o Lira, que incluem o orçamento secreto, mas tudo na surdina. E aí colocou o presidente eleito na atual situação. Se continuar até o fim do governo essa situação com o bloqueio, quem vai ter que desbloquear é o Lula. E ele tem todo um cabedal de ataques contra o orçamento secreto que o Estadão publica aqui. Quer ver? O título do Estadão é assim: Bolsonaro manda suspender o orçamento secreto após Lula fechar apoio à Lira. Presidente ordena que o governo federal não pague mais emendas de relator. Líderes do Congresso reagem e preparam manobras para liberar verbas e negociar com petista. Aí já é uma tentativa do segundo andar lá embaixo de não comprometer o Lula e fazer com que o dinheiro chegue às impolutas mãos dos senhores parlamentares. Aí tem umas frases do Lula sobre o orçamento secreto. Em 8 de julho, quer ver? Durante um ato em Diadema, o orçamento secreto é a maior bandidagem feita em 200 anos da República. Isso falou o Lula, não sou eu. Entrevista ao Jornal Nacional em 25 de agosto deste ano. O orçamento secreto não é uma moeda de troca, é usurpação do poder. Acabou o presidencialismo. O Bolsonaro parece o bobo da corte, ele não coordena o orçamento. Frase de Lula.
Tem outra aqui. Durante ato político em Salvador, na Bahia, em 2 de julho. Se a gente não acabar com o orçamento secreto, será muito difícil eu e o Alckmin fazermos o que nós precisamos fazer. E mais um, que é o último, que ele falou em junho deste ano, ao discursar na UNB. Fizeram um tremendo carnaval com o mensalão e hoje estão aprovando o orçamento secreto, que é a maior excrescência política orçamentária do país. E agora que ele fica na situação de ter que desbloquear o dinheiro para facilitar o orçamento secreto, como é que fica? Foi um golpe de mestre do presidente Bolsonaro deixar essa situação nas mãos do presidente Lula. Vamos ver o que os correligionários de Lula vão fazer para tentar evitar que o presidente seja obrigado a pôr a sua assinatura numa coisa que ele foi contra veementemente. Uai, seu app de vídeos curtos.